Vamos dar início à nossa atividade da manhã, dando sequência às meditações, às ponderações que a obra O Ser Consciente de Joana de Ângeles nos propicia, como nos ensinam os Espíritos, na proposta de buscarmos a composição de nosso mundo íntimo outra vez, ou a recomposição, Segundo Joana, existem muitos fatores que desintegram a nossa personalidade. Situações que nós mantemos em nosso coração que vão nos facelando como ser humano e não nos permitem viver plenamente quem somos. Nós trazemos uma proposta existencial baseado no que somos, naquilo que temos, naquilo que podemos. Deus nos conhece muito bem e essa programação existencial ela está muito bem estruturada dentro das capacidades de cada um de nós. Ou seja, todos os enfrentamentos estão dentro das possibilidades de sucesso, das possibilidades do êxito para o crescimento. Mas, como nós já comentamos em outras aulas, o nosso passado pesa profundamente, porque o passado é presente, que já que está em nós, ele influencia a nossa vida diretamente. Nós não somos aquilo que a gente ainda quer ser, a gente é aquilo que a gente é. Nós somos ainda as pessoas que precisam ser, mas ainda não somos. Nós já somos alguma coisa, já mudamos em muitos campos, mas ainda estamos aprendendo. E a Joana diz assim que a autocompaixão é um desses fatores de desintegração da personalidade. O que é a autocompaixão? É a piedade de si mesmo. É a pessoa que é profundamente piedosa consigo mesma. Ela tem um dó muito grande dela, uma piedade, um sentimento o termo é esse mesmo. Parece que a pessoa, em determinados momentos, ela vai se desintegrar. O sentimento de coitadinho é tão grande, Eu sou um coitadinho. Eu sou a pior escória da humanidade. Eu não valho nada. Eu não presto. Eu sou um nada. E a pessoa parece que ela vai se diluir, que ela vai derreter, que ela vai virar uma geleia, aquelas massinhas de criança brincar, que a gente joga na parede e escorre. Essa autopiedade, ou a autocompaixão, ela está fundamentada em situações interiores que nós carregamos há muito tempo. E ela não nos ajuda em nada, não ajuda a gente a crescer, não ajuda a gente a se melhorar. Ao contrário, o espírito, ele se comporta dentro da mente. E dependendo dos pensamentos e sentimentos que nós mantemos no dia a dia, inclusive esse da autopiedade, da autocompaixão, eles influenciam de tal forma a mente, ou seja, eles prejudicam o ambiente mental de tal forma que as potencialidades que nós trazemos e aquilo que somos fica quase inviabilizada. Nós não conseguimos realizar as coisas, porque é como se nós estivéssemos dentro de um ambiente cheio de fumaça, ou quase que escuro, onde nós não enxergássemos muita coisa, e tivéssemos que fazer as coisas assim mesmo, tateando. Então a gente vai derrubando as coisas, vai quebrando, vai destruindo o que está pela frente, porque não enxerga, está caminhando às tontas. E isso, na verdade, é o que acontece com a criatura dotada de autocompaixão. Ela vai destruindo os seus relacionamentos humanos, porque não conseguindo doar-se, e apenas exigindo proteção, amparo, cuidados, ela só pede. A pessoa dotada da autocompaixão, ela só pede, ela só quer. Ela não se preparou para doar, só para receber. E o que vai acontecendo com as relações humanas dessa pessoa? Ela vai se desintegrando. Vai se desintegrando assim como está desintegrada a sua personalidade. Ninguém é coitadinho. Nenhum de nós é coitadinho, E a posição mais cômoda para a autocompaixão é a posição de vítima. Essa é a pior de todas elas, É como se de alguma forma nós estivéssemos sendo vitimados pela vida, em nome de Deus, para viver o que estamos vivendo. Coitado de mim. Olha que vida desgraçada que eu tenho. Isso é vida, Eu já ouvi muita gente dizer isso. Isso é vida que se tem? Aí a gente perguntaria, mas de que tipo de vida você está falando? A vida é maravilhosa, a vida é bela. Quanta oportunidade de trabalho, quanta oportunidade de relacionamento, mas
A gente está aprisionado num ambiente mental conturbado, cheio de sentimentos ruins, de ideias ruins, de pensamentos de autodestruição, de inferioridade, que faz com que a gente veja a vida como uma coisa ruim. Mas a vida não é ruim. Inclusive a vida da pessoa que está dizendo isso. Olha se isso é vida, que vida maldita, que vida desgraçada. Não é ruim. Mas a pessoa está vendo a própria vida dessa forma. A oportunidade sagrada e abençoada do crescimento dela, ou seja, a carta de alforria, né, de liberdade, ela está vivenciando isso como a coisa mais terrível do mundo, como a pior de todas as experiências que ela podia ter. Quando nós entramos num quadro desse, o que acontece com a nossa vida? Nós começamos a não caminhar mais, a não ter mais realizações. Aí a gente entra na lamentação, na autolamentação, o tempo vai passando, e como nós colocamos na prece, por indução da espiritualidade que está conosco, é preciso que a gente tome providências para a mudança, que a gente não quer tomar. A maioria das dores e sofrimentos que nós estamos passando é porque nós queremos que a vida seja do jeito que as nossas viciações desejam que ela seja. Um exemplo bem corriqueiro assim, o alcoólatra, por exemplo, a vida dele começa a virar uma coisa, né? Começa a destruir a família, a saúde, começa a desintegrar tudo em volta dele. E ele faz o quê? Ele culpa a vida e não o seu vício, da desgraça que ele vive. Oh, vida maldita, que vida ruim. Como eu ouvi um senhor que falava sempre isso, ele dizia, oh, vida de cachorro. Aí o outro amigo dele fala assim, mas vida de cachorro é muito boa, né? Porque o cachorro não tem que trabalhar, não tem que fazer nada. Ele fala, oh, vida de cachorro. Mas vida de cachorro é muito boa, né? Quem dera a gente vivesse uma vida de cachorro, né? O problema é que nós vivemos vida de gente. E vida de gente é mais complexa que a vida de cachorro. Gente tem sentimento, gente tem vontade, gente tem desejos, né? E esses desejos, essas vontades, esses sentimentos precisam ser direcionados. Nós não podemos agir simplesmente pelos impulsos que vêm da nossa natureza. Tudo que vem de dentro precisa de uma orientação. A nossa vida precisa de o quê? De orientação. E nós não somos piores ou melhores porque sentimos e desejamos o que desejamos ou sentimos. É muito natural que a gente deseje tudo que a gente deseja, que a gente sinta e tenha vontade de tudo que a gente tem vontade. Não tem nada errado com isso. O engano está na hora da realização. Por quê? Porque a nossa vida precisa de orientação. Nós precisamos orientar a nossa vida. Mas para que caminhos? Para que rumo? Para os rumos que não nos tragam comprometimentos maiores do que aqueles que a gente já tem, que está levando a gente a esse sentimento de autocompaixão. Nós estamos inferiorizados, não por ninguém nem por Deus, mas por nós mesmos. O homem dotado de autocompaixão tem um conceito horrível a respeito de si mesmo. Ele se acha a pior escória do universo. Por causa disso, não tendo coragem da autossuperação e querendo continuar vivendo tudo o que a sua vontade determina, tudo que os seus desejos determinam, ele então coloca-se na condição de autopiedade e prossegue vivendo como quer, mobilizando todo mundo que está à volta a fazer a sua vontade, a cuidar dele, mas ele é o único que não cuida de si mesmo. Olha que interessante, a criatura dotada de autocompaixão exige o cuidado de todo mundo, para que cuidem dele, mas ele não cuida de si mesmo. Ele continua vivendo da forma como deseja viver. Eu me lembro de uma família que uma das pessoas da família, não sei se era o filho do meio, tinha um problema de comportamento muito sério, meio depressivo e tal, e ele tinha uns hábitos muito ruins, sabe? Hábitos de querer passar na frente de todo mundo, de fazer as coisas no tempo dele, do jeito que ele queria, e a mãe havia se acostumado com essa ideia. Ela falava assim, ela dizia assim, não, coitadinho, deixa ele fazer o que ele tem, depois a gente faz. Então ele fazia tudo do jeito que ele queria, na hora que ele queria como ele queria, e permanecia do mesmo jeito. Olha que interessante. Pelo fato dele fazer tudo do jeito que ele queria, isso não lhe acrescentava um minuto a mais de paz ou felicidade. Ele continuava depressivo, tomando um monte de remédio, choroso, exigente, lamentando, e tinha crises explosivas que ofendia todo mundo, brigava com todo mundo, dizia um monte de palavrões para todo mundo, e todo mundo ficava quieto e falava, coitadinho, ele está doente. Olha só o absurdo, né, da direção que as coisas tomam na autocompaixão. E parte da depressão, ou se não a causa de algumas delas, vem desse sentimento de autocompaixão. E a pessoa então começa a organizar a vida para que todo mundo faça alguma coisa por ela. Mas ela mesma não faz.
E muitas vezes, em casos mais extremos, né, se dá a vícios, a comportamentos completamente inconvenientes, e acha isso normal, e vai tocando, e vai batendo. Só que isso não vai liberando ela do quê? Dessa prisão interior em que ela se encontra. Ela vai ficando cada vez mais prisioneira. Eu quero viver o que eu quero viver e pronto. Você é feliz por isso? Não. Eu tenho uma amargura aqui dentro. Mas você quer viver o que quer viver e continua amargo? Então tem alguma coisa errada. Precisa rever a postura, se deve viver o que você quer viver. Se você quer viver o que quer viver, então isso teria que estar te dando felicidade, não teria? Teria que estar te dando felicidade. Por que não está dando? Porque tem alguma coisa que está errada. Porque a gente aprende com os espíritos que o homem pode estar no inferno. Se ele estiver com o céu dentro dele, o ambiente não faz diferença nenhuma para ele. Mas se ele estiver no céu, com o inferno dentro dele, o céu não significa nada para ele também. Por quê? Porque o mal-estar está onde? Dentro da alma dele. Então é preciso repensar. Se eu quero viver o que eu quero viver, e se eu estou sofrendo mesmo pagando um preço alto e fazendo todo mundo à volta de mim passar por constrangimentos e aceitar minhas condições, e se isso não está me trazendo nada, então peraí, tem alguma coisa errada com o que eu estou vivendo? Peraí, então que negócio é esse? Está errado? Então, uma das características da autocompaixão é essa. É mobilizar a vida e todo mundo a benefício daquele que se autocompadece, sem se preocupar com os outros e nem consigo mesmo, porque aquele dotado da autocompaixão, a autocompaixão virou uma muleta. Então ele não está preocupado também nem com ele mesmo, porque ele prossegue como é, sem se preocupar em mudar. Está todo mundo acudindo, está todo mundo ajudando. E era um absurdo, porque quando essa criatura sentava à mesa, ele comia tudo que ele achava que ele tinha que comer, fazia tudo que ele tinha que fazer, depois ele saía, o que sobrava ficava para os outros. Nas conversas, não se podia falar, não podia falar alto, porque ele tinha acabado de deitar-se para descansar, então ninguém podia, e em horários os mais estapafúrdios possíveis, né? Ele achava a hora que ele queria e deitava, e ninguém podia falar nada, mas ele podia gritar a hora que ele quisesse, podia chegar à noite, podia levantar no meio da noite e berrar à vontade, tacar coisa nas paredes, quebrar coisas, e isso era perfeitamente normal. Olha só o que a desintegração da personalidade faz com a criatura. Isso em menor escala, diminuindo aqui para a nossa condição, muitos de nós fazemos coisas parecidas em menor escala, em escala pequenina, mas fazemos. Que pode estar radicado aonde? No mesmo sentimento, que é o da autopiedade. O sentimento da inferioridade, de sentir-se inferior, de sentir-se preterido, sentir-se excluído da bondade de Deus e da lei divina. Então, o que eu quero viver é bom? O que eu quero fazer é ético? Está no Evangelho. É ético. Está lá o homem que fez o seu progresso. Está lá no capítulo que fala sobre o progresso humano. Ele diz assim, que aquele que já fez o seu progresso sequer pensa no mal. Não pensa. O outro pensa, mas não faz. E o outro pensa e faz. E nós estamos em qual dos três, né? Em qual das três classificações nós estamos? Naquele que nem pensa? Não é o nosso caso. Acredito que não é o caso, pelo menos não é o meu, né? Não sei o de vocês, mas o meu não é esse ainda. Eu acredito que eu estou no segundo, que pensa, mas não faz. E esse pensar, mas não fazer, nós temos que melhorar essa condição, né? Nós temos que melhorar. Essa terra, você tem uma terra que é altamente fértil, essa terra nós não temos. Que até você pode jogar semente de bucha, mas pode jogar o trigo que os dois nascem exuberante, né? A nossa, meu filho, nem que der semente daquelas, tem umas sementes da melhor qualidade, a gente joga e tem hora que não vai. Por quê? Porque faltam nutrientes a essa terra. Embora a gente não seja a pior terra, mas nós temos que colocar nutrientes na nossa terra, na terra íntima. E o que são os nutrientes? A conquista de quê? De novos valores, de novos sentimentos, a base, a plataforma do espírito neste mundo, o sentimento. A partir da conquista de novos sentimentos, sentimentos nobres, de bondade, de ternura, de compaixão, de piedade, de misericórdia, a gente recompõe essa estrutura facelada que é a nossa natureza emocional. É preciso buscar avidamente empreender ações o quê? É capinar essa terra
com muito sacrifício e esforço. Temos que capinar a terra. Temos que sulcar a terra depois com o arado. Mas só que nessa sulcagem da terra com esse arado tem uma situação muito interessante. Não tem ninguém para puxar o arado para a gente. A gente vai ter que ir lá, aprumar o arado, botar ele na risca e a gente mesmo puxar. Não tem ninguém para puxar esse arado. Nós vamos sulcar a terra com os próprios esforços. Depois, vamos jogar o fertilizante, que é o quê? O cuidado, a preparação desta terra, que é a busca dos valores. Vamos buscar a boa semente. Onde a gente vai encontrar a boa semente? Na caridade, na bondade, no exercício da prática de todos os sentimentos que nos impulsionam a ficarmos mais próximo da lei divina ao possível. Qual é a lei divina? Que lei é essa? Lei de amor. Então nós vamos buscar tudo aquilo que nos aproxime do amor, em qualquer sentido que seja. Avidamente. Quais são as ações que nos aproximam do amor? O que faz com que a gente consiga manifestar o amor em nossa natureza? Renúncia, perdão, misericórdia, compaixão, dedicação, benevolência. Esses sentimentos são os caminhos do amor. O Emmanuel diz que o médium que não está disposto ao sacrifício não deve iniciar as suas aventuras na mediunidade. Deve renunciar a ela. Porque sem compaixão e sem sacrifício não há exercício mediúnico com dignidade. Porque quanta coisa a gente vai ter que renunciar para beneficiar o nosso semelhante. Consequentemente, estamos fazendo a autorrecomposição. Estamos recompondo de novo a nossa natureza facelada, desfigurada pelos mandos e desmandos do sentimento equivocado do passado. Como nós nutríamos sentimentos equivocados, esse sentimento mandou na nossa natureza e determinou os caminhos que a gente percorreu. Hoje, os novos sentimentos vão orientar a nossa vida. A gente continua tendo os desejos, continua tendo as vontades ruins, mas não faz. Nós somos a segunda classificação do Evangelho. Aqueles que pensam, mas não fazem. Por que não faz? Porque os novos sentimentos que estão nascendo na nossa natureza vão alinhando, vão orientando a nossa vida para o que é correto, para o que é bom, para o que é nobre, e não para aquilo que a gente quer fazer. Eu vou pagar o preço, vou viver o que eu quero da minha vida. Então tá bom. Aí a gente vai viver o que quer e continua amargurado, aflito, desesperado. Passado um tempo vai parar num manicômio, internado, doidinho. Com os cabelos tudo arrepiados, né? Lá com o olho desse tamanho, olhando por uma grade, querendo morder a grade. Mas não era o que você queria fazer? Não era o que eu queria fazer? Era. Pois é. Esse aí era o caminho da loucura, escolheu o caminho errado. Orientou para o rumo errado. Não é fazer o que se quer, como diz a doutrina espírita, é fazer o que se deve. Nós só vamos recompor a nossa personalidade, devolver os parâmetros de normalidade, não segundo o olhar do homem, mas segundo o olhar de Deus, os parâmetros de normalidade à nossa vida, na medida em que nos alinhamos com a lei de amor. Não, e na medida que fazemos o que devemos, não o que nós queremos. Porque a gente passa a fazer o que querer, a gente quer muita coisa, né? Imagina, quanta coisa a gente já quis, e o negócio degringolou, né? Caiu numa vala e a gente mesmo jogou terra em cima. Depois ficou com a cabeça de fora, me tira daqui. Mas quem te colocou aí? Fui eu mesmo. Eu fiz a vala, eu entrei lá dentro, puxei a terra. Fiquei só com o pescocinho de fora lá, gritando para os outros me tirar de lá, né? Aí tá lá batendo a cabeça na grade do manicômio, falando, me tira daqui, mas você que entrou aí. Ninguém te colocou aí. Quem me prendeu? Foi a sua vontade, foi o seu desejo, né? Foi o meu sentimento que me colocou naquela condição. Então a doutrina espírita diz assim, a conquista dos novos valores é a conquista dos novos sentimentos, orientados dos caminhos do amor. Tudo o que se relaciona com o amor. E o amor é o quê? O amor é a vivência de Jesus. Se observarmos Jesus, nós vivemos o que é o amor. O que é o exercício do amor. Nós pegamos a vida dele, nós vamos ver para onde está orientado o amor. Ele deu o caminho, então. Ele está sempre acenando para a gente, ó, é por aqui. É por aqui. Mas é um caminho que contradiz ou contraria as nossas vontades. Porque a gente quer o quê? A gente quer o que é agora, o que é imediato. O que dá conforto para os nossos sentidos e não sentimentos, agora. Tudo que conforta os meus sentidos, me atrai. Só que o que conforta os meus sentidos e me atrai
é exatamente os agentes da personalidade fragmentada que eu tenho, viciada nos comportamentos anteriores, que eu preciso agora orientar. Então não tem problema sentir, não tem problema desejar. Como nós temos a personalidade toda facelada pelos comportamentos equivocados do passado, a gente vai ser atraído para um monte de coisa, né? Inclusive a reagir quando ofendido, a brigar com o outro, a bater, a querer, né, excomungar, a querer matar. A gente, tudo isso, né? Teve um amigo que falou assim: você não sabe o que eu tive, que passou pelo meu sentimento ontem. Ele falou assim: acho que por causa desse sentimento eu vou para o inferno. Eu falei: o que foi? Nossa, uma pessoa me falou um desaforo tão grande que eu pensei comigo, se eu tivesse uma faca que agora te cortava o pescoço. Mas você falou para a pessoa? Não, não falei, mas eu pensei. Se eu tivesse uma faca eu cortava o seu pescoço. Já imagina eu pensar uma coisa dessa? O que tem pensar uma coisa dessa? Não tem problema nenhum. Isso faz parte do quê? Daquelas múltiplas, né, partículas desajuntadas da nossa personalidade, que está lá dentro tudo orbitando, né, que de vez em quando encontra aqui fora um campo de atração e ó, vem para cá. E a gente se vê doidinho com aquele sentimento, fala: meu Deus do céu, eu não podia pensar uma coisa dessa, eu não podia sentir isso. Ah, e tanto podia que sentiu. Está na nossa natureza, né? Está na nossa natureza, nós não somos anjos. Então, agora, não pode sair, porque os desejos precisam de orientação. À medida que nós orientamos nossos desejos e nossas vontades, nós vamos recompondo a nossa personalidade e nos alinhando com o quê? Com a lei divina, com a lei de Deus, que é a lei de quê? De amor. A lei de amor, em toda a sua amplitude. Mas, gente, o Emmanuel não falou isso só para médium, que quem quiser cumprir a mediunidade com dignidade terá que fazer sacrifício. Ele disse isso para todo mundo. Porque nós somos todos somos médios, segundo Kardec, na concepção primária do termo. Não somos ostensivos, mas somos médios. Somos médios da lei divina. Temos médiums da lei de Deus, com a obrigação e responsabilidade de aplicá-la em nossa vida. A lei divina. Então somos médiums. Tem que haver o quê? Sacrifício para a recomposição da personalidade, né? Então a Joana diz que o homem cultiva a autopiedade e desenvolve tormentos desnecessários, porque a partir do momento que a gente começa a se achar vítima, nós começamos a nos atormentar. Não é ninguém que nos atormenta, somos nós que nos atormentamos pelas ideias que vão tomando vulto na nossa mente. Nos dois planos da vida nós encontramos almas solidárias com esse desejo e esse sentimento. Pessoas que vão dizer: ah, eu acho que a sua vida é realmente dura, né? Não, você tem uma vida muito dura. Ô, vida, hein? Nossa, você foi castigado, hein? Né? E do outro lado da vida um espírito fala: isso mesmo, né? Olha que vida maldita. E a pessoa então respira, né? Com aquele dó que chega a doer, né? Aquela respiração que chega a doer na alma, assim, né? E fica naquela morbidez, e trocando aqueles bafios, né, que os espíritos jogam sobre a pessoa, o encarnado e o desencarnado entretendo o nosso equívoco. A gente é entretido em nossos equívocos. Essa minha vida é uma coisa muito ruim, eu estou sofrendo muito, acho que eu estou pagando coisa de outra encarnação. Olha, mesmo que tivesse, a vida não é uma coisa ruim, mas a gente, no processo neurótico da autopiedade, acredita que é, e cria tormentos dentro da alma, dentro da mente. Ao invés de procurar saída, né, de procurar ajuda, procurar como resolver a problemática, o que a gente faz? Volta para dentro. Volta-se para dentro e fica dentro da prisão que cria. Então a mente pode significar liberdade ou pode significar prisão, dependendo dos pensamentos e sentimentos que nós nutrimos enquanto estamos sentindo. Sentir não tem problema. Como eu disse, a gente vai sentir muita coisa, vai ter desejo de muita coisa. Agora, a maneira como nós reagimos a isso é que coloca a gente numa prisão interior ou liberta a gente. Eu nunca vou esquecer uma frase do Divaldo para mim no Rio de Janeiro, numa situação que a gente foi, que eu já disse para vocês. Uma situação muito difícil que eu estava passando em relação à mediunidade. Ele disse assim, envolvido pela Joana, né? Mesmo entre lágrimas, prossiga, não pare. Então, ou seja, está doendo, a gente pode chorar? Pode. Pode tomar um remédio? Pode. Pode procurar ajuda? Deve. O que não pode é parar. Poder pode, né? Mas não deve. Porque a posição de vítima que faz com que a gente estacione e faça com que todo mundo... Olha que interessante. O vitimado, ele para.
Todo mundo se movimenta em volta dele, mas ele fica que nem um toco parado. E todo mundo anda em volta, né, e vem, e rega, e dá isso, e dá aquilo, e faz. Só que o fato de todo mundo à volta fazer isso, né, parece a pessoa fica nessa posição assim, ó, na posição de estátua esperando a bandeja. Né? Aí todo mundo chega e põe a bandeja, e tira a bandeja, e põe a bandeja, e tira a bandeja. Ele está lá. Todo mundo faz por ele, menos ele. E isso não acrescenta um minuto de paz, né? 1 minuto de tranquilidade, 1 minuto de ternura, 1 minuto de harmonia íntima. Porque nós conhecemos pessoas que passam assim, problemas de saúde gravíssimos. E a pessoa não é uma pessoa aflita e nem atormentada. São pessoas serenas. Apesar da doença, apesar do problema, são pessoas serenas. Ela está além da doença, ela está fora da doença. Ela não é a doença. Mas muitos de nós nos tornamos a própria doença. Nós viramos a doença. E se não existe uma, a gente faz uma. Né? Se não existe uma doença, a gente fabrica uma. Nós criamos uma doença que é para todo mundo ter pena da gente. Né? Para todo mundo ter piedade, para a gente ficar ali bem sofrido, né? E ficar lá assim, ó, e todo mundo vem com a bandeja, e tira a bandeja, e põe a bandeja, e nós estamos lá. Né? E ali na bandeja tem, eu não quero isso não, e o outro tira, e vem o outro, põe outro. As pessoas se movimentam, e nós ficamos parados. A hora que chegar no mundo espiritual, a hora que nós terminarmos a existência, mas você não foi na Terra para brincar de estátua, de toco. Você foi lá para se movimentar. Você usou uma gama de recursos imensos à tua volta. Você mobilizou 4.322 pessoas a teu benefício em toda a tua vida. E você não fez nada por si mesmo. Como é que você pode reclamar da vida que teve? Você não deu um passo na direção da tua liberdade. Você tomou 300 mil litros d'água em toda a tua vida. Está lá apontado aqui na tua fichinha. Você nunca deu um copo d'água a ninguém. Você nunca fez nada por ninguém. A nossa ficha pode ser essa daí, de quem recebeu tudo e não fez nada. E aí o que acontece com a consciência? O que acontece hoje ainda? As culpas desse processo ficam impressas onde? Na consciência, e a gente carrega elas para depois. Então, seja qual for o problema, nós não podemos ser o problema. Ele está em nós, mas a gente não é ele. Prosseguir sempre. Sentir e desejar, nós vamos sentir muito. E querer fazer o que a gente quer um monte de coisa, mas não deve. Por quê? Porque nós criamos tormentos íntimos violentos que vão nos encarcerando. Então a mente, ela pode ser a nossa liberdade ou ela pode ser a nossa prisão. Porque os sentimentos e os pensamentos tormentosos ficam orbitando na mente. E como o espírito se comporta dentro da mente, o que acontece com ele? Ele fica tolhido. Pode falar. Acho que todo mundo, viu, Gerson? Tem a pena de mim. Se você não faz o que você quer, ele começa a chantagear emocionalmente. Isso, muito bem. Ou ele tem uma crise de rebeldia extrema ou ele te chantageia, né? Chantageia. Pois é, mais ou menos isso. Muito bem. Eu acho que o processo andou, né? E não devia ter andado. Devia ter sido... A pessoa precisa ser... Quando se percebe que a pessoa começa a entrar num quadro desse, você tem que tentar não permitir que ela entre. Depois que ela entrou, fica muito complicado. Aí fica todo mundo na dependência da pessoa, né? Naquele quadro dela. Aí provavelmente, não estamos dizendo que é só isso, mas provavelmente existe uma cumplicidade no passado do estado neurótico em que a pessoa trouxe com ela para manifestar esse comportamento. Aí todo mundo se submete porque acha que também é culpado, que tem que realmente fazer as vontades da pessoa. Mas não é isso. A lei divina coloca a gente em família, em grupo, né? Porque nenhum de nós tem qualificação nenhuma para mandar ou para cobrar nada de ninguém. A gente veio para junto se ajudar, para a gente se ajudar um ao outro. Seja lá qual for, né? Mesmo que eu seja devedor seu, você seja devedor meu, se nós estamos na mesma família, é porque a gente tem a oportunidade de crescer junto, não ficar cobrando um do outro ou deixando um ou outro fazer o que quer, se destruir, se desestruturar, né? É para colaborar, um colaborar com o outro, para crescer, não para se permitir ser usado ou usar o outro. Porque é mais ou menos o que acontece, né? A pessoa sentindo a culpa, sentindo sem saber por quê, percebendo os estados neuróticos do outro, sentindo, né, lá no fundo da consciência lá, o peso da culpa de ter colaborado às vezes com aquele comportamento no passado, se submete.
E não é por aí. Né? Ninguém veio para se submeter a ninguém, mas justamente para crescer junto. Para um crescer ajudando o outro. Se a gente reconhece uma rusga, uma dificuldade, uma diferença com o outro, principalmente na família, é hora o quê? De cada um fazer a sua parte para se harmonizar e crescer junto. Olha, vamos fazer uma trégua e vamos caminhar. A gente não precisa morrer de amor um pelo outro, porque o amor não se inventa. Né? O amor é um sentimento que vai sendo construído no tempo. Ninguém inventa amor por ninguém. Né? A partir do levanta de manhã e fala assim, acordei te amando. Quer dizer, né? Até de noite queria matar ele. Né? Aí no outro dia eu falei, acordei te amando. Ninguém acorda amando o outro, né? A gente vai fazer o quê? Desenvolver, vai fazer uma trégua no sentimento ruim. Bom, eu sinto uma vontade danada de te dar umas porretadas, mas eu não vou dar. Eu vou fazer uma trégua aqui dentro e vou tentar te compreender, vamos tentar conviver junto, vamos crescer, vamos aprender. Aí a gente vai aprendendo junto e vai crescendo. Né? Hoje eu tenho vontade de dar uma porretada, amanhã eu tenho vontade de abraçar e beijar. Isso não existe, né? Isso aí é uma ilusão. Quem fizer isso, aí tem hipocrisia, né? Não é verdade. E acorda com outro sentimento no outro dia, né? Alguém ia falar alguma coisa ali? Respondeu? Se o outro não quer, você vai fazendo a sua parte e vai prosseguindo. Deixa ele. Vai caminhando, né? Ninguém... Mas aí no caso também da pessoa pensar em fazer o mal, mas não fazer, aí é um bom começo. Mas também o pensar também já compromete um pouco, né? Então, mas aí depende muito das condições interiores, né? A quem muito foi dado, muito será pedido. Se o espírito tem mais para dar e faz menos, responde mais. Mas a maioria de nós não tem muito para dar, não. A maioria de nós, nós estamos aqui, a maioria de nós aqui, nós estamos na misericórdia. Eu sempre comento isso, a Maria Dolores me disse isso uma vez. Ela falou assim, não tem problema não, meu filho, está todo mundo sob os auspícios da misericórdia. Deus, todo mundo que está no grupo ou na terra está vivendo a misericórdia, porque ninguém tem nada quase para dar. Então, seria alguém que tivesse muita condição, né, nesse sentido, e não usasse essa condição. Aí sim, aquele que pediu mais, que recebeu mais, vai ter que dar mais. Mas não é o nosso caso não, viu? A gente não recebeu muito, nós não temos muito não. Nós estamos ali meio na condição de criaturas rasteiras mesmo. Nós estamos se levantando agora, né? A gente está... Não está tão fértil assim não. Mas isso é um ponto positivo, para a gente não se sentir inferiorizado a ninguém. Né? Ou quando você vê uma pessoa, vê as pessoas caminhando, realizando obras, fazendo isso, a diferença entre ele e nós é que ele está utilizando a sua vontade para orientar a vida dele para os caminhos que ele deve seguir em direção ao amor. Mas se você buscar as resistências dele, não é muito diferente da nossa não. Falta vontade firme. Capítulo sobre a cólera do Evangelho. O homem só permanece vicioso porque quer. Se tivesse vontade firme, conseguiria. Está lá no capítulo sobre a cólera. Se tivesse vontade firme. O problema é essa vontade firme, né? Que nós ainda não temos, nós não queremos utilizar, nós precisamos fazer valer a vontade. Entre o vício e a virtude, buscar a virtude. Mas o problema é que a gente fala, não, o vício é melhor, né? Olha, tomar uma pinguinha, sentir o bichinho, aquele negocinho descendo na goela, isso é muito bom, né? Sentir uma tonteirinha, mas isso é uma beleza, esquece os problemas, né? Esquece por quanto tempo, né? Esquece o problema por quanto tempo? Até passar a tonteira, né? Até passar a tonteira. Quer dizer, não passa, né? Porque quem tomou a pinguinha, está em que condição? Né? Aí vai. A gente prefere o vício. Entre o vício e a virtude, não. Né? Comer é bom, né? Deixa eu... Né? Eu sei que eu tenho que cuidar do meu corpo, mas comer é muito bom. Ninguém está vendo, ó. Né? Vai lá na geladeira, assalta a geladeira, come o que não deve aqui, vai lá, passa na padaria, passa não sei aonde. Depois fala, você comeu? Não estou com muita fome. Né? Chega em casa, fala, você está com fome? Não estou com fome não. Você está controlando o seu diabetes? Tô. Passou na sorveteria, na padaria, e ainda na quitanda lá embaixo, que tinha um doce de coco que a mulher fez, um açúcar danado, né? Um pedacinho de coco e 4 copos de açúcar. Comeu. Aí chega em casa, não estou com fome, né? Não estou com vontade. É mais ou menos por aí. Entre o vício e a virtude, qual é melhor? Claro que é o vício. Não precisa nem responder. É óbvio que é o vício. Quem dizer o contrário está mentindo. É claro que o vício é mais gostoso. Sem dúvida nenhuma.
Também, né? Fulano me deu um pedacinho, né? Tá bom. Então, agora, por isso que eu disse, as vontades, elas vão aparecer. Vontade de cortar o pescoço do outro, vontade de comer o doce que não deve, vontade disso, vontade daquilo, mas a orientação, né? Para que a gente se desfragmente e volte a ter a nossa composição sentimental, afetiva, emocional, orientá-la o quê? Nas ações dos novos valores. Então nós temos que orientar a nossa vida. Claro que, mas para isso, gente, por que o Emmanuel falou que é sacrificioso? Por que o sacrifício é o primeiro quesito desse processo? Porque é difícil resistir. É difícil. Pagar o preço de permanecer fazendo o que se deve e não fazendo o que quer. Eu me lembro do Jacob Mello, ele escreve sobre passe. Ele é um dos escritores da Federação Espírita Brasileira e ele escreve sobre passe. Aí tem uns negócios lá, no livro lá, né? Aí ele vai falando, orientando, não se pode fazer isso, não se pode. Depois ele mesmo corrige, ele diz assim, olha, poder pode, mas não se deve. Porque como nós temos liberdade, Deus permite que a gente faça o que a gente quiser. Então poder? Pode fazer, mas deve. Eu devo fazer isso? Eu devo me encaminhar para cá? Eu devo mudar a minha vida para esse rumo e pagar o preço da minha falência existencial? De mudar todo o contexto da programação que eu fiz, simplesmente para que os meus desejos sejam satisfeitos? Será que eu devo fazer isso? Pois é, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É preciso que a gente avalie, para que a gente recomponha o quê? A nossa personalidade, que está fragmentada pelos múltiplos desejos e vontades que estão ligados a quê? Aos comportamentos menos felizes do ontem. Então é natural que nós sejamos atraídos para um monte de coisa, que a gente ache um monte de coisa. Viver em situação, olha, uma das coisas mais difíceis nossa, a gente não aceita viver em desconforto afetivo. Nós temos muita dificuldade em conviver com desconforto afetivo. O que é o desconforto afetivo? Não receber do outro exatamente o que a gente gostaria de receber. Da forma como nós gostaríamos de receber. O problema é que o desconforto afetivo é um aprendizado. O espírito que necessita desse desconforto, dessa limitação na reciprocidade do afeto, é aquele que está tomando as medidas do seu próprio afeto. Não tendo a coragem de tomar bons procedimentos de fidelidade, de responsabilidade, de sacrifício e de dedicação em atitudes onde ele foi chamado a esse comportamento anterior, hoje se vê às voltas com a própria fragilidade afetiva, buscando, na limitação do que recebe do outro, a recomposição dos seus próprios sentimentos. Então, na reciprocidade, na falta do que receber, ele constrói em si mesmo aquilo que necessita. Se romper com este processo, para viver aventuras ou outras situações que, na verdade, ele acredita que seria significante para a estruturação dos seus sentimentos, naquilo que eu, dizendo como justificativa, eu posso viver o que eu quero viver, eu tenho o direito de viver o que eu quero viver, quando fazendo isso, ele está condenando-se a um vazio muito maior do que o vazio que já se experimenta. Então é importante que a gente verifique que o que nos falta não é aquilo que os outros não estão nos dando, mas é aquilo que nós não temos. Nós nos fazemos falta. Nós fazemos uma falta imensa a nós mesmos. A nossa intimidade está ligada estreitamente à lei de Deus, que é a lei de amor, da qual procedemos. Nós somos um ato do amor de Deus. E todos os dispositivos do amor divino estão instalados na nossa natureza, aguardando que nós os mobilizemos. Se nós não o mobilizamos, o amor que nos falta não é o amor que nós não recebemos, mas é aquele que nós não aprendemos a dar ainda. Então nós nos fazemos falta. Então é importante que a gente verifique essa condição. E as atitudes nobilitantes ou nobres são aquelas que têm direcionamento na lei divina, na lei do amor. Que nós não possamos dizer uma palavra que seja, que venha diminuir a autoestima de quem quer que seja, ou que venha inferiorizar o outro diante dos nossos olhos, ou fazer com que ele se sinta inferiorizado diante de nós e dos outros na sua existência. Isso é agir com indignidade. Nós temos que tomar cuidado com as palavras, com os sentimentos e os pensamentos, para não ferir a suscetibilidade de quem quer que seja, não intencionalmente. Que se firam e se suscetibilizem
sem perceber que na verdade não temos intenção de fazê-lo, é problema de quem assim procede. Mas não podemos ser intencionalmente causadores da suscetibilidade de quem quer que seja. Senão, estamos nos afastando da recomposição do nosso processo de dignidade interior que nos colocou no poço onde encontramos, fragmentados com o processo da autopiedade, da autocompaixão. Então pensemos a respeito disso, para que a gente aprenda a buscar, na relação com o semelhante, a harmonização dos nossos sentimentos, sem se preocupar se estamos recebendo ou não do outro. É importante que nós façamos. Se tu quem ama, ama o teu próximo como a ti mesmo. Jesus não disse para que a gente esperasse ser amado primeiro, para depois amar. E ele foi um exemplo disso. Ele foi o amor não amado, mas amplamente planificado. E planificador também. Planificado porque estava em consonância com a lei de Deus. Planificador porque nos ofereceu a possibilidade de, ao nos alinharmos com esse sentimento, nos libertarmos das amarras que nos fazem felizes. Então, quando encontramos essa postura, verificamos que ele é o exemplo maior, que dizemos seguir. Então é importante meditar a respeito disso. A Joana diz aqui que as perturbações causadas pelo sentimento de inferioridade, elas são perturbações muito graves e pode levar realmente a pessoa a problemas muito sérios de depressão profunda, né? De alienação da própria mente, porque a gente não sabe a estrutura que nós temos interior para aguentar os embates dessas lutas íntimas, dessas guerras que nós travamos contra nós mesmos. Que o sentimento de inferioridade é uma autoagressão. Porque planificados que somos, né, como ouvimos, dentro da lei divina, por Deus, por um amor que Ele nos concede incondicionalmente, agindo contra essa natureza, que é uma natureza divina que está em nós, nós fazemos o quê? Nós travamos uma guerra dentro de nós mesmos. Nós travamos uma guerra. E nós não sabemos o efeito dessa guerra. Quando uma bomba cai sobre um lugar, ninguém pode prever os estragos que ela vai fazer. Até onde vai a abrangência, né? Se uma granada explode no meio de um monte de pessoas, você não sabe para onde vão os estilhaços, quantas pessoas vão atingir, como vai ser atingido. Ninguém pode prever isso. Então essas guerras da auto-inferioridade, ou seja, da autopiedade, da autocompaixão, que é travado dia a dia, nós não sabemos a destruição que isso pode provocar no nosso psiquismo, no nosso sentimento. A gente não sabe isso. Então o ideal é não mergulhar num quadro desse. Quando começar a se sentir inferiorizado, lembrar que a gente é um filho de Deus, que nós estamos na Terra na condição de aprendizes, não temos ainda a obrigação, embora tenhamos o dever, não temos a obrigação de sermos perfeitos, mas temos o dever de buscar a perfeição. Sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Jesus disse isso que, indicando-nos o caminho, para onde Deus aponta? Para onde os ensinamentos de Jesus apontam. Para as realizações dele. Então, nós não temos ainda a obrigação de sermos perfeitos porque não somos. Mas nós temos o dever de buscar a perfeição. Porque nós não temos ideia do mal que o sentimento de inferioridade faz em nós. Não temos ideia. As explosões dessas granadas, dessas bombas dentro de nós, que atingem áreas do nosso comportamento, do nosso emocional, muito significativas. Que podem nos mergulhar na autodestruição. Tem gente que entra num quadro depressivo e vai até a morte. Até o suicídio. Tamanha é o tormento que a pessoa cria dentro dela, que ela vai para o suicídio. Então, essas perturbações são o quê? São graves. São doenças graves que nós criamos e que não existem. Nós criamos ela. Por um conceito equivocado que a gente tem da gente mesmo. E da vida, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Sentiu essa morbidez, né? Essa tendência ao devaneio, a fugir de todo mundo, a querer se esconder, a querer avaliar a vida pelos problemas que a gente está vivenciando, como uma coisa ruim, como uma desgraça, como a pior coisa do universo. Quando nós chegamos nesses pensamentos, é hora de reagir. Como disse a Joana, mesmo entre lágrimas, prossiga. Chora, mas não deixa de fazer. Anda.
vai fazendo, vai realizando, vai buscando coisas, vai se envolvendo com as pessoas, vai se envolvendo com a causa nobre do bem, da vida. As pessoas vão vir na nossa retaguarda. Ninguém, assim como nós estamos na retaguarda de outros que estão na frente, há aqueles que estão na nossa retaguarda também, que estão vindo atrás da gente. A gente não pode carregá-los no colo, só Jesus pode fazer isso, a gente não pode. Ninguém carrega ninguém no colo, ninguém evolui por ninguém. O único que por misericórdia nos tira de um quadro profundamente arraigado de dor e nos transporta para uma situação mais confortável temporariamente, até que a gente se recompõe, é Jesus que faz isso. Deus faz isso conosco, mas a gente não tem condição de fazer isso com ninguém. O que a gente pode fazer? Estar do lado, estar junto, estar estimulando, estar orientando, assim como também nós estamos recebendo isso. Tem aqueles que estão na nossa frente, e nós estamos na retaguarda, e tem aqueles que estão na nossa retaguarda, que estão caminhando através das construções que nós estamos fazendo, dos exemplos que nós vamos firmando lentamente. Por isso, diz os Espíritos, mesmo entre lágrimas, prossiga. Está atrasado para a aula. Chegou atrasado de novo. De novo atrasado. Acho que eu preciso mudar o horário da aula. Toda vez até esse horário ele está chegando aqui, ó, quase 10 horas ele está. Chega aqui para. Olha lá. Você ainda não tem esse problema, meu filho. Nós não temos que se preocupar, não. Aprendendo a vida. Você, como diz o bom mineiro, você ainda não passou para esse taião, não. Você vai passar, fica tranquilo. Aí o que acontece, né? Dentro do processo da autocompaixão vem a lamentação, né? A pessoa dotada de autocompaixão é lamentosa, né? Você passa lá, qualquer momento, e aí, tá tudo bem, né? Mais ou menos, né? O mais otimista, a colocação mais otimista dela é mais ou menos, né? Quando ela está muito bem, ela fala mais ou menos. Aí o resto, não tá bom não, meu filho, tô com uma dor aqui, um negócio aqui atrás, a perna, o joelho dói, aqui atrás da orelha tem um negocinho que eu não sei o que é, né? Acho que eu tô até pensando em ir no médico, porque a minha garganta raspa. Mas na verdade não é nada disso, né? Nunca tá bem. O outro, lembra do Chico, quando perguntava para ele, né? Como que tá, Chico? Nossa, ele fazia uma festa para responder para a pessoa. A pessoa saiu de lá, se estava depressivo, saiu de lá, né? Com o pé na lua de felicidade. E ele estava com dor, ele tinha problema no olho, tinha uma série de problemas, enfrentou, comeu pão, com perdão da palavra, né? Comeu pão que o diabo amassou. Mas em nenhum momento se deixou abater. Porque o abatimento é a desistência. Quando a gente se deixa abater, então significa que a gente começou a desistir. Então a desistência faz com que a pessoa entre num processo de lamentação. Conversar com um amigo, dizer das nossas dores e falar alguma coisa é uma coisa. Agora, sair lamentando, chorando para todo mundo, né? Lamentando cada um que a gente encontrar na rua, né? Isso já é lamentação. Não faz bem. Não faz bem por quê? Porque é o que ela falou aqui. Isso traz perturbações à mente. Essa lamentação traz perturbação grave à mente. E nós não sabemos as resistências mentais que nós temos. Os equipamentos mentais, o Emmanuel chama de equipamentos sutis da alma. Muito sutis. Que pode, ele fala assim, a mente é semelhante a uma taça de fino cristal, que uma sonoridade mais elevada pode romper ou trincar. Então pensa bem, o barulho que a gente faz, se não dá para arrebentar com tudo. Por isso que a nossa personalidade é fragmentada. Por quê? Porque o barulho estridente que a gente faz dentro da alma, né, na mente, é muito grande. Então a mente é como uma fina taça de cristal, muito delicada, que ela se rompe ou trinca. Então temos que ter cuidado com essa taça, né? Tem que entrar, né? Muitas vezes a gente coloca, nós temos não é uma taça, né? A gente tem um cômodo inteiro de peças de cristais e enfia um elefante lá dentro para andar, né? Imagina o que acontece. O problema que a gente guarda, que a gente fica trabalhando no interior, é um elefante dentro de um cômodo cheio de cristal. Imagina o que vai acontecer. Que é que vai sobrar inteiro, né? Sobrar alguma pecinha que estava lá no canto, né? Que ele não consegue alcançar com a pata, porque não dá. Mas o resto quebra tudo. Então esses tormentos são perigosos, porque essa guerra íntima que a gente faz pode levar a gente, inclusive, à loucura. A perder a noção da realidade. A cair num processo de autodegeneração gravíssimo. Então tem que ser renovada essa ideia de otimismo todo dia.
Todo dia. Renovar o otimismo. Renovar o otimismo. E diz o poema do Divaldo lá, que ele fala, que ele recebeu de Amélia Rodrigues, né? Mesmo que a gente passe uma vida inteira sob privação, né, daquilo que a gente porventura não desejaria, nem mesmo assim nós temos motivo para lamentar. Aí ele fala assim: se eu não tiver ninguém que goste de mim, se eu não tiver nem a companhia de um cão, mesmo assim eu tenho a ti, Senhor. Ele fala: nem a companhia de um cão, mesmo assim eu ainda tenho a ti, Senhor. Então, isso quer dizer que está tudo no caminho certo. E olha que a gente tem mais do que a companhia de um cão, hein? Nós temos muito mais que isso. Verifiquemos para ver quantas bênçãos, né? Quantas pessoas que nos amam, quantas... A gente pode sair, a gente pode andar, pode se relacionar. Se a pessoa que está do meu lado ou o outro é indiferente ao meu sentimento, eu vou me dedicar esse sentimento a outros. Tantas criaturas nesse mundo precisam de amor, né? A Joana de Ângeles fala numa obra dela que no mundo com tanta carência, sentir solidão é uma opção. A pessoa opta por sentir solidão, porque o mundo sofre de profunda carência. Então, se a gente quiser fazer alguma coisa dentro das leis de amor, a gente encontra espaço em muitos lugares para fazer. Há muita coisa que a gente pode fazer. Mas a postura da autocompaixão é mais cômoda, né? Isso não é uma crítica que nós estamos fazendo. É o quê? É um alerta para que a gente preste atenção. Porque é mais cômodo, com vocês, comigo, é mais cômodo entrar na autocompaixão. De ficar achando que a nossa vida, que os outros é feliz, a gente não é, e que tudo acontece conosco. É aquela ideia de que acha, não, tudo acontece comigo. Eu não sei, tudo que... Se um avião cair, cai em cima de mim. A pessoa fala assim, então é tanta coisa ruim que se tiver algum lugar no mundo para esse avião cair, ele vai cair na minha cabeça. Né? A pessoa coloca-se como o último dos últimos. Isso não é verdade. Eu me lembro do Ivan de Albuquerque, ele disse assim uma vez numa mensagem, eu estava conversando com os jovens, ele disse assim: 10 anos de conforto passam imperceptíveis por nós, mas 5 minutos de dor parece 10 anos de dor, de sofrimento. 5 minutos parecem 10 anos. E a gente presta atenção. Essa dor que não passa, ai essa dor, ai o remédio não está fazendo efeito, ai dói, ai não sei o que, me ajuda, e aquele sofrimento, aquela agonia. Mas peraí, eu não vou aguentar isso, eu vou morrer, tudo vai acabar. Mas engraçado, passou 10 anos sem a gente ter uma perturbaçãozinha. Nós não percebemos. Mas aqueles 5 minutos de desconforto faz a gente chegar à conclusão de que tudo é uma porcaria, de que tudo é muito ruim, de que tudo nada presta, porque comigo... Olha só a ilusão que a gente se encontra. Nós estamos no mundo de provas e expiações. O mundo onde a gente está se recompondo. E muitos de nós, como nos disse um espírito amigo ontem, dizendo assim que nós olhamos para as pessoas que estão em expiação, ou quando a gente entra em processo expiatório, como a pior coisa do universo. Mas ele disse assim, que a expiação é a utilização de um dos mecanismos, de um dispositivo da lei divina, para que a gente reconheça a necessidade de pedir perdão a Deus e ao próximo. Só para isso. Olha como é difícil desenvolver isso. Precisa da dor para fazer isso. Da dor consequência, não é da dor imposta. Então a gente precisa ser o quê? De ser constrangido para desenvolver a consciência de que precisa pedir perdão. Não é nem obrigar a gente a pedir, não, é desenvolver a consciência de que a gente precisa pedir perdão. Para depois, no futuro, fazer a reparação. Que é continuar pedindo, ele também diz assim, continuar pedindo perdão para Deus, mas agora com alegria, sem sentir vergonha, sem se sentir inferiorizado, através do quê? De boas obras. Quem faz boas obras pede perdão a Deus pelas suas fragilidades, pelas suas fraquezas. E ganha méritos diante da consciência de Deus, da lei divina. Então quem faz boas obras faz isso. Segundo o nosso espírito amigo. A gente ganha o quê? Ganha méritos diante da própria consciência. Então é importante que a gente pense sobre isso, né? Ela diz aqui também que no atormentado ponto de vista, né, que a pessoa dotada de compaixão está, somente a sua situação é dolorosa. Aquela coisa que você aquilo que eu já coloquei, né? Tudo acontece comigo, só comigo, né? Tudo, a minha vida é que é assim. Não é não. Se a gente saísse pelo mundo, a gente vai ver que tem gente, olha só, no mesmo problema que a gente está experimentando, está infinitamente muito mais na frente nossa em sofrimento do que a gente.
Eu choro porque eu devo 1.000. Tem gente que deve 10 mil. E tem outro que deve 100 mil. Tem outro que deve 1 bilhão. Tem outro que não vai pagar nunca. Tem jeito. Entendeu? Então, como é que faz? Olha só a nossa situação. Aí a gente fala, não, a minha situação é a pior do mundo. É claro que é. E você tem razão. Sabe por que é pior do mundo? Porque é a sua situação. A dor está no seu mundo emocional. Está na sua natureza. Está na minha natureza. Então é a maior dor do mundo, sim. Só que eu não posso, por conta de sentir a maior dor do mundo, me sentir tão penalizado assim, de não fazer nada por mim mesmo. De não procurar as saídas e os caminhos para sair dessa autopiedade. Claro que é a maior dor do mundo. Para todo mundo, a sua dor é a maior do mundo. E não adianta a gente falar que não, eu não acho, não. Eu acho que a minha dor não é verdade. Todos nós achamos que aquilo que a gente está passando é a pior coisa do mundo, que ninguém está sofrendo como a gente. É assim que a gente pensa. Não adianta a gente falar o contrário, porque é assim. Tá vendo? Olha, dos outros é feliz, eu não sou. Fica aqui sentindo essa depressão, e sentindo essa coisa. Né? É assim que a gente sente. Não adianta. É assim, pronto. Agora, daí para a gente ficar parado na autocompaixão é que é o problema. Porque a gente tem que falar, não, para mim parece sim a maior dor do mundo, mas eu preciso tomar providências para sair dessa situação. Então eu vou mobilizar, e tudo que depender de mim, sem autocompaixão, tá vendo? Eu já fiz tudo que eu pude, não adianta nada. Que aí a pessoa entra no outro quadro, né? Ela vai fazendo alguns procedimentos, ela vai tomando algumas atitudes, e não vão surtindo o sucesso que ela gostaria, aí ela entra de novo, tá vendo? Ela, o que adianta? Tá vendo? Fala que tem que lutar. Aí eu já fiz, não vira nada. Gente, nós levamos séculos, milênios para construir o sentimento que nos aprisionou hoje. A gente quer liberar ele em 1 ano, 2 anos, 1 dia. 5 dias de oração já quer liberar tudo, né? Ah, faz 5 dias que eu estou orando, lá não acontece nada. Eu vou largar a mão desse negócio de oração, acho que Deus não existe, não. Faz 5 dias que eu estou rezando. Meu filho, faz 5 milênios que você faz a mesma coisa, que eu faço a mesma coisa, que eu cometo esse mesmo engano. Agora eu quero em 5 dias me liberar disso? Primeiro, a oração contínua, a oração reflexiva, a oração meditada vai fazer o quê? Vai fazer eu criar um nível de consciência a respeito da minha mudança. Primeiro passo. Depois, e pode levar muito tempo isso, depois que eu conseguir criar esse nível de consciência, aí eu vou empreender o quê? Aí as ações que eu estou realizando junto começam a ter sentido para mim, começam a ter efeito no meu sentimento. Por enquanto, as ações que a gente faz, muitas vezes, elas têm o quê? Elas estão só justificadas pela razão, mas não estão compreendidas pelo sentimento. Então precisa repeti-las. Repetir incessantemente. Diz o Dr. Bezerra de Menezes, faça todo o bem que te seja possível durante uma vida inteira. Lute para mudar um comportamento durante uma vida inteira, para que numa outra encarnação o bem te seja inato. Então, nessa vida, nós vamos ganhar um nível de consciência a respeito do bem que a gente tem que fazer e do sentimento que a gente precisa mudar. Numa outra vida, ele já nasce com a gente. Se foi uma luta de vida, se foi uma luta de 5 dias, não adianta. Se foi uma luta de um tempo, nós não vamos conseguir chegar lá no mundo espiritual e falar assim, tá vendo? Vocês também mandam a gente lá, tá vendo? Eu lutei 1 ano e 2 anos, aí eu adiantou alguma coisa? Mas o seu projeto não era o projeto de 1 ano, não era um projeto de 5 dias, era o projeto de vida, de uma vida inteira. É uma luta. Lutar contra as tendências é muito natural, e todos nós temos tendências em qualquer campo que vocês imaginem. É no sexo, é na comida, é no egoísmo, é no orgulho, é na vaidade, em tudo quanto é área nós temos dificuldades. Então é um projeto o quê? De vida. Não é de um tempo, não é de um dia. Você vai passar lutando contra a sua fraqueza, eu vou passar lutando contra a minha fraqueza uma vida inteira. Claro que as coisas vão melhorando, porque quando você age bem, naturalmente você abre novos caminhos e encontra saídas que não está vendo agora. Encontra caminhos que você não está enxergando. A autolamentação e a autocompaixão faz os caminhos ficarem obscuros. Eles existem, mas a gente não vê. A saída existe, mas nós não enxergamos. Então, quando a gente sai da autocompaixão, da autopiedade, para o enfrentamento, mesmo que as lágrimas caem, porque está doendo, é claro que está doendo, mas a gente vai na direção do socorro. Alguém que está no meio tá numa estrada, no meio de uma estrada, faltando alguns quilômetros para chegar na cidade, cai, sofre um acidente e começa uma hemorragia. Ele tem 2 caminhos.
sentar na beira da estrada e morrer de hemorragia, ou seguir com a hemorragia em direção à cidade. Porque se ele chegar à cidade, ele vai receber socorro e pode salvar-se, não pode? Então nós também temos esse caminho. Nós estamos com hemorragia para todo lado. Nós estamos com vários pontos de hemorragia. O que nós vamos fazer? Sentar na beira do caminho e morrer? Não. Nós vamos prosseguir, porque se a gente chegar, né, ao desiderato da existência, lutando, caminhando na direção do socorro, o que vai acontecer? A gente chega no mundo espiritual e lá nós vamos receber, vamos estancar a hemorragia. Pronto, olha, a sua luta, o seu esforço, né, a sua determinação criou o quê? Criou bandagens que agora estão sendo permitidas que se coloque para conter a sua hemorragia. Então nós temos muitas hemorragias morais. Dentre elas, a falta de amor. A maior de todas as hemorragias é a falta de amor. Uma criatura que caminha a vida exigindo dos seus semelhantes que a amem é alguém que possui um vaso rompido que não pode ser estancado por nenhum esforço senão com o seu próprio. Continuar caminhando na estrada da autolibertação e, enquanto verte o sangue, oferecer auxílio a outros hemorrágicos do caminho, colocando bandagens nas suas feridas, auxiliando-lhes, que seja com a mão, para que numa postura de esforços intensos, de renúncia e de sacrifício da própria vida, no sentido de não receber tudo quanto gostaria, mas de oferecer tudo quanto pode, encontrar os medicamentos, as bandagens que possam cobrir o vaso que liberte o sangue vital. Pensemos em Jesus como a fonte de libertação de nossas prisões interiores e afetivas. Ele, o amor maior que veio à terra sem esperar ser amado, o cordeiro imolado que foi ao matadouro, olhando com piedade o carrasco que lhe oferecia o cutelo a lhe cortar o pescoço, sem desdenhar-lhe, amparando-lhe no coração e oferecendo a piedade como um instrumento de libertação para aquele que pôde compreender. Assim, ouçamos a voz de Jesus que nos chama a buscar, cuidar deste sentimento sagrado. Há muitas oportunidades para amar, mas estamos tão absorvidos pelas nossas necessidades, do exercício das sensações que nos planificam os sentidos, que nos esquecemos que os fugidios momentos de prazer não pode nos dar a eternidade de conforto na alma, da paz e da harmonia que possamos experimentar no reto dever cumprido. A consciência é um guia de Deus a nos determinar os caminhos. As dificuldades interiores são desafios do aprendizado que o Espírito ainda necessita fazer, pois que se não fosse desafios de aprendizado seriam construções. Por enquanto, nos desafiamos a realizar o que necessitamos. Que Jesus nos abençoe, nos ajude a compreender a grande necessidade de buscar, como transeuntes da existência que somos, outros que caminham conosco na estrada, aguardando que tenhamos compaixão dos outros, misericórdia para conosco e entendimento de nossas necessidades existenciais, sem considerá-las como processos martiriológicos que nos afligem, nos encarceram no pessimismo, na falta de ideal e também na omissão em relação às necessidades alheias. Jesus nos abençoe e nesta manhã nos conceda a sua paz. Graças a Ele.